Pessoal, bem, aqui atrás vocês estão vendo a minha pequena biblioteca. Eu leio uma média de 26 livros por ano e é sobre isso que eu quero discutir hoje com vocês. Alguns vídeos na internet acusam o governo federal de ser responsável pelos índices catastróficos da educação de base no nosso país. E sim, eu concordo em alguns pontos quanto a isso, porque a gestão de recursos para a educação pública no Brasil é risível. As crianças deveriam ter melhores escolas, deveria ter melhor tecnologia, deveria ter melhores condições, turno integral eu sou a favor, mas nada disso é válido se nós não repensarmos a função também e a responsabilidade da sociedade enquanto a isso. Como assim, professor? Responsabilidade da sociedade conforme a educação das pessoas? Claro. O fato é que nós vivemos num país onde 30% da população nunca comprou um livro. 30% das pessoas não lê nada, porque não compra um livro. A média de leitura por cidadão é de 4,56, sendo que apenas 2,53 livros são lidos inteiros no nosso país. Essa é uma questão bem interessante, porque isso é um dado estatístico relacionado com a venda de livros e com pesquisas feitas às pessoas. Se eu sou uma pessoa que lê 26 livros por ano e a média é de que 2 livros, talvez 3, sejam lidos por cada pessoa, isso significa que, com o fato de eu ler 26 livros, tem 8 pessoas que não leram nada. Então, quando a gente faz essa pergunta, por que as crianças, adolescentes, estão cada vez com um nível de analfabetismo funcional maior? Porque a nossa população tem cerca de 80% dos seus cidadãos alfabetizados, teoricamente, mas analfabetos funcionais, ou seja, pessoas que não conseguem ler um texto e entender ele, e pessoas que não conseguem interpretar um problema e fazer o cálculo matemático correto, chegando a uma resposta satisfatória. O fato é que isso não é uma atitude isolada no Brasil. Segundo dados estatísticos, no Brasil apenas 8% das pessoas é realmente plena em português e matemática. Os Estados Unidos, na capital Washington, 15%. Segundo um documentário chamado Waiting for a Superman, tem essa capacidade plena de leitura e desenvolvimento. O fato é que vivemos num país onde a maior parte das pessoas gosta de ver futebol e assistir novela. E isso não é um problema. Desde que essas pessoas também se lembrem que as suas atitudes modelam os seus filhos. Desde que essas pessoas lembrem que o que os pais fazem, os filhos imitam. Então, como pai, como professor, como cidadão, eu acredito que seja necessária uma mudança na ação de cada cidadão do nosso país. Professor, mas muita gente não tem dinheiro para comprar um livro. Concordo. O preço de livros estão extremamente caros. Por isso existem sebos, onde as pessoas que já leram livros vendem seus livros usados por um preço mais em conta. Além disso, nós temos bibliotecas públicas e nós temos associações de bairro e outros grupos que fazem essa seleção de livros. Mas professor, a pessoa trabalha o dia inteiro e ainda vai ter que chegar em casa e ler? Claro, se a pessoa chega em casa, vai assistir novela, ela tem tempo. Mas a novela não é tão cansativa quanto ler. Ler é cansativo para quem não tem o hábito da leitura. O hábito da leitura, assim como o hábito de fazer esportes, ou o hábito de assistir novela, ou o hábito de ver televisão, não é inerente do ser humano. A gente não nasce vendo televisão. A gente não nasce escutando rádio, a gente não nasce mexendo no celular, a gente não nasce acessando a internet. Mas nós tornamos isso hábito. O fato é que nós temos que escolher bons hábitos. Nós temos que procurar aprimorar a nós mesmos. O governo tem culpa de nossos jovens não gostarem de ler? Talvez.
Não posso dizer que a maior parte dos livros das bibliotecas escolares sejam os melhores ou os mais ideais para os jovens lerem. Não vou dizer isso. Tem muito livro que eu particularmente considero chato. Mas gosto de leitura é algo pessoal. O que eu acho interessante ou o que eu acho chato em literatura não são nem de perto iguais aos gostos de outros colegas professores que leem. Tem gente que gosta de ler livro espírita, tem gente que gosta de ler livro evangélico, tem gente que gosta de ler livro de análise religiosa. Tem gente que gosta de ler livros de ficção, tem gente que gosta de ler histórias de amor. Tem gente que gosta de ler Paulo Coelho. Tem gente que gosta de ler uma infinidade de autores. O fato é que existem centenas de milhares de livros escritos dos mais diversos estilos. E o estilo de escrita de cada autor pode ser identificado pelo usuário. Tem gente que vai adorar ler O Senhor dos Anéis, J.R. Tolkien. Tem gente que vai achar Tolkien chato que dói. Tem gente que vai gostar de ler Harry Potter. E tem gente que vai detestar Harry Potter. Eu sou um desses. Eu não gosto da forma com que a escrita do Harry Potter foi feita. Ou talvez o meu problema não seja nem com a escrita, e sim com a tradução para o português do Harry Potter. Particularmente, eu gosto muito de ler livros um pouco mais diretos. Eu gostei de Shogun, do James Cleveland, que é um livro antigaço. Comprei no centro, paguei pelos 2 volumes, R$18, um novo custaria 90. Mas essa é a questão. A questão é a da leitura, do cálculo, do exercitar o português e matemática. E isso é algo que os pais devem fazer com seus filhos nos anos iniciais. E devem continuar fazendo até o final do fundamental. E, se possível, continuar ajudando no médio. Porque quando o pai é presente no estudo do seu filho, ele motiva o seu filho a continuar estudando. Nós vivemos num mundo onde há necessidade de aprendizado. Aonde ser ignorante tem sido considerado uma virtude. Considerando que a palavra ignorante significa aquele que não sabe nada, que não entende as coisas. Bem, esse é o meu videozinho. Uma pequena reflexão. Pense nisso. Leia, desenhe, calcule. Exercite-se. Faça o possível para não ser mais um analfabeto funcional. Essa é a minha opinião. Lute por um mundo melhor.